Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Deixa eu arrumar esse 1 aqui. Bom, primeiro, retas paralelas, né? Elas não vão se tocar, né? E as transversais são também chamadas de concorrentes, essas paralelas que elas vão ter um ponto de intersecção, certo? Um ponto de intersecção, Esses pontos de intersecção, eles são chamados de vértice, certo? Então temos aqui esse vértice, temos aqui esse vértice, certo? Então só para a gente ilustrar melhor aqui, ver se aparece nossa canetinha. Então nós temos aqui, vou pegar uma planta mais grossa. Então nós temos aqui esse vértice, que é o encontro de duas semirretas. Semirreta, então está aqui um vértice, está aqui outro vértice, certo? Então assim, daqui para lá ele forma uma semirreta, daqui para lá ele forma outra semirreta. Então isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta, isso aqui é outra reta. Qual a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta? Reta, ela não tem início nem fim. Segmento de reta, ela tem início, né? Não tem fim, ou melhor, desculpa. Semirreta, ela tem um início, né? Um local aqui onde ela começa e ela não tem lugar para terminar. E segmento de reta, ela tem início e tem fim, certo? Então percebam que essas retas paralelas, eu tenho aqui no caso duas paralelas, mas tudo que eu disser aqui vai valer para quantas paralelas tiverem aqui. Então eu tenho duas paralelas, paralela R e paralela S. Então isso aqui, ela é transversal, né? Em regra, as retas, o nome das retas, né, ela é uma letra minúscula, certo? E quando eles querem, né, o exercício quer dizer para você, ou quando qualquer coisa quer dizer para você que as retas são paralelas, ele vai fazer o seguinte: ele vai escrever, por exemplo, reta R, minúscula, né, reta R, paralela à reta S, certo? Então as retas paralelas, elas são simbolizadas por duas barras paralelas assim. Então nesse caso aqui, ó, a reta R e a reta S são paralelas, certo? Como eu já disse aqui, a gente tem aqui dois vértices, né? Tem esse vértice, que é o encontro dessas semirretas, né? Uma semirreta para lá, outra semirreta para cá, se eu quiser considerar para baixo aqui, né? Outro vértice aqui. Nesses casos, pessoal, aqui a gente vai ter alguma nomenclatura, mas não precisa se atentar a essa nomenclatura, ficar decorando o nome não, tá? Como assim não precisa ficar decorando o nome? Aqui a gente só tem dois tipos de ângulo. Um ângulo maior e um ângulo menor, né? Esses ângulos entre si, os maiores, são iguais aos maiores e os menores igual aos menores, certo? Mas só para a gente falar de nomenclatura, a gente tem o seguinte, ó. Os ângulos, quando eles estão... deixa eu pegar aqui um ponteiro. Os ângulos, quando eles estão dentro da paralela, aqui dentro da paralela, aqui eles são chamados de, tem que estar todos eles, né? Aqui eles são internos, certo? Se eles estiverem fora das paralelas, eles são externos. E se eles estiverem do mesmo lado, né, da transversal, então do mesmo lado da transversal, eles são chamados de colaterais, ou seja, são do mesmo lado. E se eles são de lados opostos da transversal, eles são alternos, certo? Vou escrever aqui, alternos. Bom, então vamos lá de novo. Dentro das paralelas internas, fora das paralelas externos, do mesmo lado da transversal são colaterais e lados opostos da transversal eles são alternos, certo? Bom, então o que a gente consegue ver aqui, ó, quando um ângulo
é oposto ao outro ângulo em relação ao vértice, percebam que eu tenho esse ângulo, o que divide esse ângulo desse aqui é o vértice. Então, esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, né? Muitos chamam aí de OPV, né? Então, chamam de ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. São iguais, certo? Então, ó, perceba, como eu falei, só tem dois tipos de ângulo. Um ângulo grande e um ângulo pequeno. Os grandes são iguais entre si, os pequenos são iguais entre si, certo? Então, ó, B e D, outra coisa, para nomenclatura de ângulo, normalmente também é uma letra minúscula com esse chapéuzinho em cima aí, né? Esse acento aí circunflexo, certo? Então, ó, esse ângulo e esse, eles são os opostos. Opostos em relação ao quê? Opostos em relação ao vértice, certo? Então, OPV quer dizer que são opostos pelo vértice. Vértice. Então, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Por exemplo, B e D são iguais. A e C são iguais, F e H são iguais, E e G são iguais. Então, os ângulos opostos pelo vértice são iguais entre si, certo? Outros ângulos que são iguais. Ângulos são iguais são os ângulos alternos, ou seja, está um de cada lado da transversal e estão de fora. Então, eles são alternos ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo que alternos, eles são o quê? Externos. Então, ó, externos, tá fora, e são alternos porque está um de um lado da transversal, o outro lado da transversal. Então, alternos externos. Ó, o A e o G são alternos externos, estão fora da paralela, estão em lados opostos da transversal. H e B também são alternos externos, certo? Nós temos também os alternos internos. Então, ó, alternos externos são iguais, alternos internos também são iguais. Alternos porque estão em lados opostos do vértice, internos porque estão dentro das duas paralelas. Então, D e F são iguais, E e C são iguais, são alternos internos, tá certo? Continuando aqui, pessoal, nós temos aqui os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes, eles estão um fora e um dentro. Eles também são iguais. É como se eu pegasse essa reta aqui, ó, e puxasse ela para cá. Vocês vão perceber que esse ângulo A e esse ângulo E vão ser iguais. Vou até fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa reta R e vou puxar ela para cá e colocar em cima de S. Perceba que o ângulo A, o ângulo E são iguais, né? Eles estão do mesmo lado da transversal, porém um está fora e um está dentro aqui das paralelas. Nesse caso, um está fora e um está dentro e estão do mesmo lado da transversal, eles são chamados de... eles são iguais, como eu falei, né? Eles são chamados de correspondentes, né? Então, esse ângulo corresponde a esse. Os ângulos correspondentes são iguais, certo? O que mais que a gente pode falar aqui, ó? Que são correspondentes, ó, F e B são correspondentes, certo? H e D são correspondentes, tá vendo? Então, fora e outro dentro da paralela. G e C são correspondentes, né? Estão no mesmo lado e um tá dentro, outro tá fora das paralelas, certo? E por último aqui, pessoal, nós temos o seguinte, perceba também que se eu fizer o ângulo A com o ângulo B, desde o começo eu falei, nós só temos dois tipos de ângulo, um ângulo pequeno e um ângulo grande, nesse caso aqui, né, que está bem inclinado a reta, dá para a gente perceber melhor. Se não tiver inclinado a reta, muito inclinado como está aqui, nós vamos ter do mesmo jeito dois tipos de ângulo, um maior e um menor, certo? Os maiores iguais entre si, os menores iguais entre si. Nesse caso aqui, o que a gente precisa atentar é qual a relação, beleza, os grandes são iguais entre si, os pequenos iguais entre si, mas qual a relação do grande com o pequeno? A relação do grande com o pequeno, nós temos aí, por exemplo, o ângulo A
Vou colocar um chapéuzinho aqui também. Ó, no Word tem esse negócio aqui que a gente chama de inserir equação. Aí vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Ele te dá a opção. Essa aqui, por exemplo, de ênfase. Aí vocês conseguem colocar em cima da letra. Ó, já dá para vocês aqui, ó. Vou procurar aqui o chapéuzinho aqui. Não, aqui o chapéuzinho ele não tem. De toda forma, não, eu pensei que tem um chapéuzinho aqui. Tem aqui, ó. Então, ó, um ângulo, por exemplo, A minúsculo, né? Mais o ângulo B, por exemplo, vou só copiar aqui. Fazendo processo lá. Vamos buscar lá o ângulo B. Então, vamos lá, ó, inserir equação, ênfase, e vamos colocar o chapéuzinho lá, ó. A relação do ângulo A com o ângulo B, pessoal. Então, como eu falei para vocês, a gente tem ângulos grandes e pequenos, grandes iguais entre si, pequenos iguais entre si. Agora, a relação do grande com o pequeno é que a soma deles forma um ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? É que a soma dá 180 graus, certo? Vamos fazer um exercíciozinho com um exemplo, né? Aí a gente encerra. Então, olha só, essa paralela, pessoal, que a gente fez lá em cima, ela tá na horizontal, né? Pode ser que ela não esteja na horizontal, pode ser que ela esteja inclinada, pode ser que seja na vertical. É importante identificar quem são as paralelas e quem é a transversal. Então, nesse caso aqui, ó, ele não me falou, mas eu tô vendo que R e S são as paralelas, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo R1, o que a gente consegue visualizar aqui? Ele quer, por exemplo, o valor de X, certo? Perceba que nós temos aqui duas paralelas com uma transversal cortando. Percebam, os dois estão fora, das paralelas, então são externos. Um está de um lado da transversal, o outro do outro lado da transversal. Eles são alternos e externos. Eu não preciso decorar esse nome. Ah, são alternos e externos, então são iguais. Não precisa. Basta ver que eu formaria também um outro ângulo pequeno. Eu formaria um outro ângulo pequeno aqui, né? Fazer um ângulozinho aqui, ó. Eu só tenho dois tipos de ângulo, o grande e o pequeno. Então, os pequenos são iguais entre si, o grande é igual entre si. Como eu tenho os dois grandes, eu estou vendo que eles são o quê? Iguais. Então, ó, um ângulo 3x menos 10 é igual ao ângulo 140 graus. Esse 10 está subtraindo, passa lá somando. 3x 150, x é igual a 150 dividido por 3, que dá 50 graus, correto? Então, x é 50 graus. Perceba que se eu fizer 3 vezes 50 dá 150, menos 10 dá 140, os ângulos realmente são iguais, tá certo? Essa é a nossa letra A. Vamos fazer aqui a letra B, acho que ela cabe aqui. Fazer aqui a letra B, vou pegar uma outra cor. Então, a letra B, nós temos, da mesma forma, R e S, nós temos duas paralelas com uma transversal, tudo inclinado, mas dá para ver aí quem é paralela, quem é transversal, né? R e S paralela, normalmente o exercício vem falando, né? Colocando R, duas retas paralelas, R, entre R e S, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que eu tenho uma de um lado da transversal, a outra do outro lado, uma dentro, outra fora, né? Mas nesse caso não são correspondentes, porque para ser correspondente tem que estar do mesmo lado, né? Mas nesse caso aqui, ó, eles são alternos, um é interno, outro é externo, não precisa saber nome de nada para saber que esse ângulo aqui é pequeno e esse é grande, e quando a relação entre os ângulos grandes e pequenos são de suplementação, ou seja, a soma das 180 graus,
Então, eu vou somar lá, ó, 3x mais 2x menos 20, isso é igual a 180 graus. 3x mais 2x, 5x, 180, aqui a gente está subtraindo, traz para lá somando, 200, x é igual a 200 dividido por 5, x é igual a 40 graus. Certo? Então, pessoal, exercício tranquilo. Nas próximas aulas aí a gente complementa um pouco mais, ok?